2013 foi um marco na história do Brasil. Manifestações tomaram conta do país, lutando pelo fim da corrupção e pela garantia de direitos básicos: saúde, educação, segurança pública. Buscando analisar e compreender como estes conflitos urbanos ocorrem nas cidades, uma parceria entre alunos da UFPR e da UTFPR deu origem ao Observatório de Conflitos Urbanos. O grupo trabalha com a sistematização e mapeamento desses conflitos em Curitiba e região metropolitana. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano, tem um grupo de pesquisa lá chamado ETERN, e esse grupo de pesquisa, em 2003, ele começou a desenvolver um projeto chamado Mapa dos Conflitos Urbanos no Rio de Janeiro. Ele serviu de inspiração para vários grupos no Brasil e também fora do país, né? No caso aqui nosso em Curitiba, esse projeto foi iniciado em 2012, nessa parceria então entre a Universidade Federal do Paraná e a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Nossa principal fonte de informação é a imprensa, né? A partir dessas notícias que informam sobre as manifestações, os bolsistas de iniciação científica geram, a partir disso, a fonte de informação, o PDF básico ali da fonte de informação, capturando ali alguns dados para compor o banco de dados sobre aquele protesto, né? Ao mesmo tempo que a gente faz esse levantamento de notícias durante o mês, a gente também faz leituras sobre os conflitos ou sobre como entender esses conflitos, fazemos debates sobre eles e também temos que cadastrar esses acontecimentos dentro da nossa ferramenta, que é o Mapcom. Tentar olhar o movimento de uma maneira não tão ideologizada, né? Uma maneira o cru do que é o movimento, do que o movimento realmente quer, o que as pessoas estão lá realmente estão fazendo, o que elas querem, o que elas reivindicam. Você está olhando de várias maneiras para dentro desse mesmo protesto. Você olha da parte do agente reclamado, da pessoa que está lá no meio e às vezes está só por causa da multidão. As pessoas elas não têm somente uma visualização de um protesto, um conflito, mas elas conseguem ter essa visualização mais ampla de todas as referências a qual a gente utiliza. Hoje no Mapcom você faz o registro então das informações daquele protesto. Você registra qual é o tema, né, dessa manifestação, um título para essa manifestação e quando ela aconteceu. E aí isso gera então abre o primeiro registro do conflito. Depois, qual é a forma do protesto? Assim como você tem ocupação de espaços públicos, carreata, são diferentes repertórios que os movimentos, os grupos, as organizações têm para promover a sua manifestação. A gente identifica também a localização, que pode ou não ser, quer dizer, pode ser mais ou menos exata. Eventualmente a identificação que a gente tem é que aquilo aconteceu num bairro, ou numa vila, então não dá para saber exatamente o ponto. E às vezes em frente à escola tal, e a gente consegue identificar exatamente o ponto dessa manifestação. Especialmente em 2013, né, nas conhecidas jornadas de junho, né, várias das manifestações que aconteceram naquele período tinham vários agentes, cada um deles com as suas bandeiras, com suas reivindicações, reclamando também a ação de vários outros agentes. Portanto, isso nos levou a fazer uma modificação no nosso banco de dados. Hoje o nosso banco de dados relacional, né, a gente pode fazer essa composição, vários objetos, vários agentes, vários reclamados. O nosso foco, obviamente, de análise são os conflitos relacionados à questão urbana, questões de transporte, saneamento, moradia, mas o nosso banco de dados também tem coletado, pelo menos, as informações relativas a essas outras manifestações, né? Os desafios do observatório resultaram no livro Conflitos Urbanos em Curitiba. Lançado em junho deste ano, o trabalho abrange as áreas de comunicação, arquitetura e urbanismo, engenharia civil e sociologia. A gente procurou sistematizar um conjunto de análises nesse livro que representa um pouco os resultados que a gente tem nos primeiros 5 anos dessa pesquisa, né? 2012 a 2017. Então, em 2018, a gente desenvolveu esse texto. Realmente tem pessoas dentro de movimentos que ainda estão muito no escuro para entender o que está acontecendo. Então, eu acho que essa produção acadêmica que nós temos pode ajudar, sim, num trabalho de entender melhor os movimentos sociais, para as pessoas que estão fora dos movimentos sociais entenderem o porquê de lutar e talvez produzir materiais não tão acadêmicos, mas mais sociais, para as pessoas entenderem o que está acontecendo.